Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela, de Sociologia do J Explica, para a aula de número 12, cujo tema é Movimentos Sociais Urbanos. E antes da gente começar, eu vou te dar a dica de se inscrever aqui no canal, assim você não perde nenhum vídeo. E também na descrição tem o link do grupo do Telegram, onde você vai encontrar todas as apostilas, inclusive a da aula de hoje. Vamos lá então? Então, como eu já disse, o tema é Movimentos Sociais Urbanos, e eu trouxe a seguinte frase: é muito fácil falar de coisas tão belas de frente para o mar, mas de costas para a favela, que é um pedaço, um trecho de uma letra do Planet Hemp. E aí, antes de a gente falar do movimento social urbano em si, vamos falar um pouco da origem, porque a gente já viu o movimento social rural, agora a gente vê o urbano. Ele pode ser tanto movimento popular, movimentos populares urbanos, ou movimentos sociais urbanos, tanto faz, tá? E eles vão surgir, esses movimentos, quando se percebe que a cidade, ela é um lugar que tá cheio de contradições, de necessidades e também de conflitos, né? Esse movimento, ele foi uma boa alternativa para que houvesse participação política e social durante a ditadura militar, que foi, uma época bem de repressão, e os canais tradicionais para participar democraticamente que o povo tinha estavam proibidos. Então a ditadura, ela se configurou nessa forte repressão, principalmente em relação aos sindicatos. Então os bairros, em especial as favelas, elas formaram seus grupos de militância. Lá na década de 50, muitas favelas do Rio de Janeiro, elas formaram associação de moradores com o objetivo de organizar ali a vida internamente. A favela, ela não é um lugar regularizado. Já nos anos 60, as favelas elas acabaram se revelando um grande problema social e político. A gente já vai ver por quê. E então as associações elas aumentam, contra a ameaça de desapropriação. Como a favela ela revelou um problema social e político, queriam desapropriar as pessoas de lá, ou seja, tirar da favela e levar para outro lugar. Já veremos por quê. Também cabe explicar, gente, quando eu falo favela aqui, eu tô falando de um tipo de ocupação do solo, da cidade, que ela ocorre num contexto de intensa urbanização. Então, lá na década de final de 40, 50, 60, cidades estão crescendo, dando aquele boom, principalmente as metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo. E nessa intensa urbanização, ela se deu, a organização de uma maneira desordenada, ou seja, foi de uma maneira desorganizada e sem nenhum planejamento. Ou seja, a cidade ela até cresceu, mas ela não se desenvolveu. Então, os movimentos populares urbanos, eles são ações coletivas que buscam melhorar as condições da vida na cidade. Também o acesso à habitação, o uso do solo, os serviços básicos, como, por exemplo, luz elétrica, saneamento básico, água encanada, e também a mobilidade urbana, que é o caso dos ônibus, do metrô, dos trens, tudo que faz com que as pessoas tenham mobilidade, consigam se mobilizar, ou seja, consigam se mover pela cidade. Pronto, encontrei a palavra certa. E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre a ocupação desordenada do solo, que é um dos principais fatores para a gente entender esse movimento. E a gente tem que entender assim: apesar de serem épocas diferentes, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a população que ocupou as primeiras favelas não eram de imigrantes do Nordeste para o Sudeste, mas eram de pessoas que elas moravam nas áreas centrais ou no entorno das áreas centrais, e elas foram removidas do seu lugar para que essas áreas fossem reurbanizadas. Então, quando aconteceu a reurbanização no Rio e em São Paulo, as pessoas que moravam ali no centro e em volta do centro foram arrancadas. Então, essa população era despejada sem direito à indenização ou até com uma indenização muito baixa. Então, ela não tinha como comprar uma nova moradia em boas condições. Então, eles vão para lugares onde ninguém quer morar. Entre 1950 e 1970, aí sim, houve o processo migratório aqui para o Sudeste e em busca de emprego, de uma melhor condição de vida. E essa população migrante, ela acaba se estabelecendo em terrenos que não deveriam ser ocupados. Por exemplo, lugares que têm risco geotécnico, como deslizamento, como muito desnivelamento, lugares que não são favorecidos pelo mercado imobiliário, lugares em que são áreas de preservação. E a gente também tem que lembrar que grande parte dos trabalhadores que vêm aqui para o Sudeste, eles acabam encontrando emprego na construção civil. Essa construção estava crescendo, porque a cidade estava crescendo. E esse crescimento visava atender mais a classe média. Então isso significava, para a classe média, o menor custo com mão de obra, mas em compensação, a gente tem uma classe trabalhadora com salários horríveis, que não pode bancar um lugar legal para morar. Então a favela ela vai surgir
como uma solução barata para que essa classe trabalhadora que está ganhando mal, ela more. E isso também significa que a gente tem uma política pública de habitação que fracassa. Então a solução barata para a classe trabalhadora, depois de um tempo, acaba se tornando uma mancha na cidade, porque as áreas do entorno dela são áreas que têm valor imobiliário elevado. E a favela é um entrave, porque ela é feia e as pessoas não saem dali. Então, com base nesse fator da favela estar atrapalhando o mercado imobiliário de áreas do entorno que são boas, se criam políticas públicas de remoção das favelas. E eles vão realocar essa população da favela lá em conjuntos habitacionais que são construídos bem longe, na periferia. Então, se fica longe da cidade, né, e é da cidade que eles se sustentam, a gente tem um problema grande que é a mobilidade. Eles vão ficar longe de onde eles moram. Eles vão ficar longe de onde eles trabalham. Então não tem muita vantagem, as pessoas não querem sair da favela. E até os dias de hoje, mesmo com vários programas destinados a melhorar as condições de vida das comunidades, ainda a gente tem esses problemas. Então, como que surgiram os movimentos populares urbanos ou movimentos sociais urbanos? A população que morava nas favelas, elas viam essa política de remoção, como eu já falei, como um exílio da cidade. Ou seja, ficar longe, porque mudar, né, sair da favela e ir para esses conjuntos habitacionais, significava aumentar a distância de onde eles trabalhavam e junto com isso, as horas de deslocamento nos transportes públicos. O que gerou reações por parte da população que estava ali na comunidade, porque eles não queriam ir para outros lugares. Eu fiz uma tabela na apostila e vocês também têm um slide aí sobre o que aconteceu em cada época, né? Dentro desse movimento. Então a gente começa ali no final dos anos 40 e a década de 50 inteiro, que é quando se formam os comitês democráticos populares, que foram organizados pelo Partido Comunista lá nos loteamentos periféricos. Qual era a função? Identificar as demandas e os problemas que tinham ali e encaminhar para o poder público. Desses comitês acaba nascendo as sociedades dos amigos de bairro. Já durante a ditadura militar, eu já falei que esse movimento foi muito importante, porque os sindicatos e o movimento operário ele não podia agir. Então, a gente tem esse movimento de bairro, né, para agir de uma forma junto aos sindicatos. Então, em São Paulo, o alvo principal da repressão foi o movimento operário e sindicato, e dos sindicatos, como eu já falei, e sem a possibilidade deles se expressarem politicamente, porque não podia ter sindicato, não podia ter partido político, essa militância ela acabou se voltando ali na década de 70 para o bairro, para a favela, para a periferia, e aí a periferia, o bairro e a favela acabou sendo um novo espaço de luta, né? Porque lá tinham várias contradições. Então, nessa circunstância, né, da ditadura militar, o bairro ele passa a ser visto como um espaço que tem conflito, que tem modos de vida, que tem experiências, que são fatores para que haja uma articulação de movimento social. Ou seja, existe problema. E se existe problema, então deve existir um movimento social que ajude a combater esse problema. A gente também tem dentro do bairro uma experiência que foi construída junto com as comunidades eclesiais de base, que é da Igreja Católica, que se encontrou ali junto com o sindicato. E várias outras também lutas sociais e políticas e conferiu uma vida ativa ao movimento. Por quê? Dentro dessas comunidades, dentro da igreja, as pessoas iriam ali para discutir. Então, durante a ditadura, as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, elas foram uma das poucas alternativas de organização, já que durante a ditadura não podia se organizar, não podia se associar. Então, dentro desses SEBs, né, o povo podia se reunir para falar tanto da vida cotidiana, dos valores das cidades, e inclusive seus posicionamentos políticos de uma forma um pouco mais segura. Então esses movimentos, eles acabam funcionando ali como um grupo de pressão para o poder público, porque quer melhoria para os lugares onde moram, como uma infraestrutura, tipo água, luz elétrica, esgoto, coisas que a favela e alguns bairros da periferia não têm. Já na reabertura democrática, que foi de 85 para frente, a gente tem a primeira década de 80 bem agitada, né, direta já, manifestações políticas, sociais, e em 1978 os movimentos sindicais eles tomam a frente, né, dessa reabertura democrática, mas os movimentos sociais urbanos eles vêm junto com vários outros movimentos que passaram a se chamar na década de 80 de novos movimentos sociais. Na semana que vem nós vamos ver outros, como o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento ambiental, tudo bem?
Então, com essa campanha de redemocratização do país, esses novos movimentos, inclusive que a gente está estudando hoje, eles ampliaram as possibilidades para poder defender as camadas menos favorecidas e fazer com que essas camadas participassem socialmente e politicamente, inclusive introduzindo a questão da exclusão social no discurso político. Porém, apesar de bem explorado esse tema de exclusão social nos anos 90, até hoje não foi resolvido. Pessoal, a gente tem que lembrar que a cidade ela é um lugar onde tem relações políticas, onde tem conflitos, inclusive na disputa por espaço. E também, além de ser um lugar onde a gente tem a nossa vida cotidiana, a gente também tem necessidades que vão muito além do saneamento, da luz elétrica, mas também tem o lazer e as relações humanas. A cidade, ela acaba se tornando um direito social das pessoas, ou seja, é um direito que tem que ser garantido, inclusive o uso do solo, a mobilidade social. Pessoal, a nossa aula se encerra aqui, lá na apostila nós temos alguns exercícios e muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima!